Hoje é terça-feira, 30 de outubro. Principais promessas de Bolsonaro dependem da aprovação no Congresso. Saiba quais são. Redução da maioridade penal e flexibilização da porte de arma de fogo só podem ser feitas por meio de projeto de lei. Mesmo a redução de ministérios precisará de um aval dos parlamentares. Veja o que é preciso para cumprir cada uma das promessas. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, precisará conseguir a aprovação do Congresso Nacional para cumprir parte de suas promessas de campanha, como flexibilizar a porte de armas de fogo, reduzir o número de ministérios e privatizar estatais. A eleição de 2018 deu uma bancada forte para Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O partido dele, o PSL, elegeu 52 deputados, a segunda maior da Câmara. O DEM, legenda que tem se mostrado mais próxima do presidente eleito e que deve comandar a Casa Civil com Onyx Lorenzoni, terá 43. Juntas, as duas legendas somam 95 deputados, ou 19% da casa. Por outro lado, 148 deputados de 8 partidos devem fazer oposição ao presidente, entre eles o PT, que elegeu a maior bancada, 56. No Senado, o PSL elegeu 4 e o DEM 6. Juntos tem 10 senadores, 12% do total. Além da composição do Congresso, a distribuição de cargos no Executivo também é uma das formas usadas para consolidar a base de apoio de governo. Porém, durante a campanha, Bolsonaro repetiu diversas vezes que não trocaria a concessão de cargos no governo por apoio político. Acho difícil a racionalidade política no Brasil tem feito com que todos os presidentes da República façam uma composição de governo, ou seja, traga quadros dos mais diferentes partidos para poder ter maioria parlamentar, afirma Marco Antônio Teixeira, coordenador do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Veja o que é preciso para que cada promessa de Bolsonaro seja cumprida. Flexibilizar as regras para posse e porte de armas de fogo. Na campanha, Bolsonaro prometeu reformular o Estatuto do Desarmamento, que estabelece regras para posse e porte de armas no país. Reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa de seus familiares, de sua propriedade e a de terceiro, diz o plano de governo do presidente eleito. Bolsonaro não detalhou o que pretende mudar na lei, mas para fazê-lo precisará de aprovação de um projeto de lei no Congresso. No ano passado, alguns projetos que flexibilizavam o Estatuto do Desarmamento avançaram no Congresso. Um dos que tramitaram na Câmara é o 3.722/2012, do deputado Peninha, MDB de Santa Catarina, que foi reeleito. No Senado, o projeto de lei 378/2017 de Wilder Moraes, de Goiás, que não se reelegeu, está pronto para análise na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Reduzir a maioridade penal. O programa de governo de Bolsonaro prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Na campanha, o então candidato admitiu a possibilidade de reduzir para 17 anos. Nos dois casos, é necessária a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que exige o apoio de 3/5 dos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, e em 2 votações. Uma PEC que reduz a maioridade de 18 para 16 em caso de crime hediondo foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto de 2015. Desde então está parada no Senado. Acabar com as saídas temporárias de presos e progressão de pena. Bolsonaro prometeu durante a campanha acabar com as saídas temporárias de presos e com as progressões de pena. O ser humano só respeita o que ele teme, e nós temos que mostrar para o ser humano que se ele cometer um crime, ele vai pagar, e no que depender de mim também e do parlamento, obviamente, não teremos progressão de pena, muito menos saidões, afirmou em 13 de outubro no Rio de Janeiro.
Para extinguir os benefícios, Bolsonaro teria de alterar a lei de execuções penais, o que depende da aprovação do Congresso. Acabar com audiências de custódia. As audiências de custódia começaram a ser aplicadas no Brasil em 2015, incentivadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Naquele ano, o Supremo Tribunal Federal havia decidido que o Tribunal de Justiça de São Paulo poderia regulamentar a prática, mesmo sem manifestação do Congresso, o que o CNJ deveria fazer o mesmo em todo o país. Até então, os presos em flagrante eram levados automaticamente para as delegacias e em seguida para cadeias e centros de detenção provisória, onde aguardavam em média 6 meses para a primeira audiência judicial. A ideia das audiências de custódia é acelerar essa avaliação e evitar prisões ilegais. Elas são feitas em média até 24 horas depois do flagrante. Nelas, o juiz avalia a necessidade de manter o preso atrás das grades durante o processo judicial, antes de condenação. Segundo o CNJ, mais da metade das audiências já realizadas resultaram na manutenção da prisão, 55%. A implementação dessas audiências está prevista com pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecidas como Pacto de São José. Em 2015, a decisão do STF apenas aplicou normas internacionais que o Brasil já havia se comprometido a seguir. Segundo Vera Chemin, advogada constitucionalista, para conseguir acabar com as audiências de custódia, Bolsonaro precisará do apoio do Congresso para alterar o Código de Processo Penal. Não ficou claro que ele pretende mudar na legislação, mas seria o único caminho para cumprir o prometido. Em 2016, o Senado aprovou um projeto de lei regulamentando as audiências de custódia, mas ele ainda precisa ser analisado pela Câmara. Em nota, o CNJ afirma que a atual gestão pretende consolidar as audiências de custódia com o aperfeiçoamento da sua metodologia, dos serviços correlatos com o procedimento e principalmente da atuação dos magistrados. Privatizar empresas estatais. Bolsonaro propõe privatizar estatais sem definir quais. Os Correios podem ser vendidos, mas estão fora da lista de empresas que ele considera estratégicas. São elas: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o miolo da Petrobras e a parte de geração de energia do setor elétrico. O presidente eleito também indicou que pretende manter alguma influência sobre as companhias que forem vendidas por meio do Golden Share, um tipo de ação que dá poder de veto ao governo. De aproximadamente 150 estatais no primeiro ano, no mínimo 50 ou nós privatizamos ou extinguimos, postou em 7 de outubro no Facebook. Para conseguir fazer as privatizações, Bolsonaro precisa do aval do Conselho de Administração das companhias e do Congresso. Em junho, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, proibiu o governo de privatizar empresas estatais sem prévia autorização do Congresso. O ministro considerou que para cada estatal deve haver uma lei específica aprovada pelo Legislativo para vender mais de 50% das ações à iniciativa privada. Para ele, cada estatal pretende uma lei para ser criada e de outra para ser extinta. A decisão liminar proferida de forma individual poderá ser revertida pelo plenário do STF, formado por 11 ministros, mas não há previsão de quanto o tema poderá ser analisado no plenário da Corte. Criar uma carteira de trabalho verde e amarela. Bolsonaro prometeu criar uma carteira de trabalho verde e amarela opcional, em que o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais, conforme o programa de governo. Alterações na lei trabalhista dependem de projetos de lei. A última reforma trabalhista ocorreu em 2017, no governo Michel Temer. O texto foi aprovado em abril pela Câmara e em julho no Senado. 2 dias depois foi para a sanção de Temer. A possibilidade do acordo entre trabalhadores e empresas prevalecer sobre a lei é uma das mudanças que foi aprovada na ocasião. Diferentemente da proposta de Bolsonaro, entretanto, tais acordos precisam ser coletivos e não individuais.
criar o 13º para beneficiário do Bolsa Família. Durante a campanha, Bolsonaro prometeu criar o 13º para beneficiários da Bolsa Família. O cumprimento da promessa não depende necessariamente do Congresso, mas da disponibilidade orçamentária do governo federal. Uma vez que o Congresso aprove o orçamento do ano, o governo tem liberdade para remanejar os recursos das chamadas despesas discricionárias, ou seja, a parte não obrigatória do orçamento, que inclui gastos com pessoal e previdência. No entanto, os gastos obrigatórios representam a maior parte do total previsto no orçamento, o que significa que, pelas condições atuais das contas públicas, o governo tem uma margem relativamente pequena para remanejar despesas. Quando fez a promessa, Bolsonaro não divulgou a estimativa do impacto que a medida teria sobre as contas públicas. Para 2019, o orçamento anual do Bolsa Família é de aproximadamente 30 bilhões de reais, o que seria equivalente a 2,5 bilhões de reais por mês. Bolsonaro disse que os recursos para o 13º viriam do combate a fraudes no programa que, segundo afirmou em entrevista à TV Record, somam 7 bilhões a 8 bilhões de reais. A Controladoria Geral da União não confirma esse dado. No relatório da última avaliação sobre o programa de janeiro de 2018, o Ministério da Transparência e a CGU relataram que pagamentos indevidos somaram um prejuízo potencial de 1,3 bilhão em 2 anos, com 346 mil famílias que tinham indícios de subdeclaração de renda. A última informação recebida pelo órgão de controle em setembro é de cancelamento efetivo de benefícios relacionados a 694 mil famílias, com valor mensal apurado na folha de pagamento de 99.156.051 reais e anual de 1,2 bilhões. Acrescentou o órgão em nota, ressaltando também que não é possível estimar o percentual de fraude em todo o programa. A ação de controle da CGU visou identificar inconsistências e a consequente correção de execução do programa, não sendo possível, a partir da referida auditoria, indicar um percentual de fraude. Previdência, elevar a idade mínima para serviço público e introduzir capacitação. Bolsonaro prometeu aumentar a idade mínima para a aposentadoria do serviço público de 60 para 61 anos, além de introduzir um modelo de capacitação para o sistema previdenciário. A Previdência, no entanto, é descrita na Constituição, artigo 40, para servidores e 201 no geral. Por isso, o presidente eleito precisará de uma PEC para mudar a idade mínima. Além disso, o modelo de capacitação proposto por Bolsonaro não consta no projeto de reforma da Previdência que está em tramitação no Congresso, mas além de depender do aval do Congresso, a introdução desse modelo também pode exigir remanejamento de recursos do governo federal. Atualmente, a Previdência funciona como um sistema de caixa comum. Os aposentados recebem do que é arrecadado de quem está trabalhando. Atualmente, no regime atual, o Estado é responsável pelos pagamentos e tem que arcar com a diferença entre a arrecadação e as despesas. Já a capitalização funciona em um regime de poupança. É criada uma conta individual em que o trabalhador deposita sua contribuição, que no futuro banca a aposentadoria. Esse tipo de aposentadoria acontece aqui no México, chamado de Afores. No longo prazo, o reflexo do sistema de capitalização é a redução ou déficit público, mas até isso acontecer, há aumento dos gastos do governo, visto que quem já é aposentado continua recebendo o benefício. Reduzir o número de ministérios. Bolsonaro propõe reduzir o número de ministérios de 29 para, no mínimo, 15, mas ainda não detalhou todas as pastas que serão cortadas. A mudança pode ser feita por meio de medida provisória, que tem vigência imediata, mas também depende do aval ainda que posterior do Congresso. Se não for votada dentro do prazo, a MP perde a validade. Acabar com a reeleição e diminuir o número de parlamentares. O presidente eleito também prometeu acabar com a reeleição e diminuir o número de parlamentares. Como os dois temas são definidos pela Constituição, Bolsonaro terá de conseguir aprovação para ao menos 3/5 dos parlamentares em 2 votações em cada casa, Senado e Câmara. Atualmente, tanto a proposta da redução do número de parlamentares de 336 para a Câmara e 2 por unidade de federação no Senado,
enquanto o fim da reeleição já tramita no Congresso Nacional. Mas assim como a reforma da Previdência, também não podem ser votados enquanto durar a intervenção federal no Rio de Janeiro, já que essa situação fica impedida às alterações da Constituição. Unificar impostos. Bolsonaro propôs simplificar e unificar impostos federais. Um dos economistas de sua campanha, Marcos Sintra, propôs em um artigo publicado durante a campanha utilizar os pagamentos realizados no sistema bancário, instituindo o Imposto Unificado sobre Pagamentos, que terá uma alíquota em torno de 1,14%. Esse imposto eliminará tributos arrecadatórios, como contribuição social sobre o lucro líquido, imposto sobre produtos industrializados, CONFINS, as contribuições previdenciárias, patronais, imposto sobre operações financeiras e o imposto territorial rural. A ideia de fazer uma reforma tributária é discutida há muito tempo no Congresso, mas o tema avançou pouco nos últimos anos. Uma comissão chegou a ser criada na Câmara dos Deputados em 2015 para estudar e formular propostas relacionadas ao tema. Após diversas reuniões e audiências públicas, o relator do colegiado, deputado Luiz Carlos Rauli, PSDB do Paraná, entregou em 2017 uma minuta de sua proposta, que incluía a criação do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, a partir da unificação de determinados impostos. A discussão, porém, travou e o trabalho da comissão não foi adiante. Em maio deste ano, uma nova comissão especial sobre o tema foi criada e resgatou o texto de uma proposta de emenda à Constituição, apresentada em 2004. Mais uma vez, Rauli foi designado relator. Foram realizadas audiências e apresentadas emendas ao texto da PEC, mas o assunto novamente não avançou. Por se tratar de uma mudança na Constituição, será preciso primeiro votar a proposta em uma comissão especial, depois segue para o plenário da Câmara, onde terá que ser aprovada em 2 turnos, com o apoio de no mínimo 3/5 dos deputados, isto é, 308 dos 513. Se passar, segue para o Senado, onde também precisa de pelo menos 49 votos em 2 turnos. Isenção de imposto de renda para quem ganhar até 5 salários mínimos. Bolsonaro precisará apresentar um projeto e conseguir aprová-lo no Congresso, que também pode fazer mudanças na proposta. Nos últimos anos, os parlamentares apresentaram diversos projetos de isenção de cobrança de imposto de renda de pessoa física para determinados grupos de pessoas ou para quem ganhasse até certo número de salários mínimos, mas nenhuma está com a tramitação avançada na Câmara. Entre as propostas, há sugestões para conceder isenção de imposto de renda para os jovens até os 24 anos, para pessoas com deficiência e aposentados com mais de 65. Boa parte dos projetos propõe ainda reajustes na tabela de imposto de renda, definindo os percentuais que cada contribuinte deve pagar ao fisco, de acordo com o seu rendimento pessoal. Titularizar terras indígenas e permitir que índios as explorem e as vendam. A proposta de Bolsonaro para permitir que índios vendam e explorem as terras indígenas esbarra na Constituição Federal, que estabelece a União como responsável pelas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O texto também diz que cabe ao Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Portanto, mudanças sensíveis nas regras de exploração nas terras indígenas, que são propriedade da União, dependerão da votação no Congresso. Além disso, o artigo 18 do Estatuto do Índio veda o arrendamento. Diz o texto: as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos pelos civícolas. O mesmo dispositivo jurídico também proíbe qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa. O Estatuto do Índio também diz que a União pode intervir para a exploração de riquezas no subsolo de relevante interesse para a segurança e desenvolvimento nacional. A lei não fala em royalties,
aos índios, diferentemente do que Bolsonaro pretende criar, mas estabelece que a comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da remoção. Todos os profissionais de saúde poderão atuar no SUS. Bolsonaro propõe em seu plano de governo que toda a força de trabalho na saúde poderá ser utilizada no SUS. Para o professor Walter Sintra, coordenador do curso de especialização em administração hospitalar e sistema de saúde da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, a proposta é pouco clara e improvável de ser executada. Normalmente, quando você vai credenciar alguém que tem que ter requisitos mínimos e não está claro como ele quer que seja feito. Além disso, para se contratar quem quer que seja na área pública, tem que ser regido pela Lei nº 8.676, Lei de Licitações, com um processo formal de seleção e pagamento previsto por algum tipo de tabela, lembra. Para o médico e diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Oswaldo Yoshimi Tanaka, a medida tem custo alto e pode trazer mais demanda por serviços de média e alta complexidade, como cirurgias e exames. Haveria mais problemas identificados pelos médicos que vão precisar de exames, cirurgia especialistas, e o nosso problema está nesse acesso. O especialista vai aumentar muito o custo. A tendência é de aumentar a fila, avalia. Carreira de médico de Estado. Bolsonaro propõe em seu plano de governo criar a carreira de médico de Estado para atender a população que mora em áreas remotas. Os profissionais que fossem para esses locais teriam estabilidade na carreira, desde que não voltassem para os grandes centros. O Brasil sofre com uma concentração de médicos nas capitais. Elas têm 55% desses profissionais e apenas 24% da população. Lígia Bahia, médica e professora do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acredita que a proposta pode ser cumprida. É compatível com o SUS, requer mais investimentos, mais recursos, poderia fazer com que o teto de gastos, mas tirando recursos da cultura, da ciência e tecnologia, mais do que já tira. A gente propõe uma carreira assim, não só para médicos, mas para todos os profissionais de saúde, mas não é jogá-los no interior, precisa ser atraente para resolver o problema da interiorização. A ideia de carreira é que ela se inicie nos interiores e depois eles retornem, e que haja opção de continuarem, explica. Para o professor Oswaldo Tanaka, as diferenças regionais podem ser um obstáculo ao cumprimento da promessa. Não é fácil, são 5.570 municípios, 27 estados. Se for uma carreira por estado, teoricamente poderia ajudar, mas eu tenho dúvidas se um país continental a gente é capaz de criar uma carreira única para o país inteiro. Acho difícil um médico no Amazonas e um no centro de São Paulo terem condições de trabalho muito diferentes, como pontua. Transferir a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Bolsonaro prometeu transferir a embaixada do Brasil em Jerusalém de Tel Aviv para Jerusalém. Atualmente, a maioria dos países mantém suas embaixadas em Tel Aviv, porque não há consenso na comunidade internacional sobre o status de Jerusalém. No artigo 2 da Convenção de Viena, assinado e ratificado pelo Brasil em 1961, deixa claro que o estabelecimento de relações consulares entre Estados far-se-á por consentimento mútuo. Sendo assim, a proposta pode ser feita pelo governo brasileiro e, se o governo israelense aceitar, a mudança será feita. Havendo mútuo consentimento dos países envolvidos, a mudança poderá ser feita e dificilmente Israel negaria, já que quer legitimar o território ocupado, afirma Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Ele diz que o gesto não tem efeito prático, benefício nenhum, e pode prejudicar as exportações brasileiras para países árabes. Em dezembro de 2017, Donald Trump reconheceu a cidade como capital de Israel e ordenou a transferência da embaixada para lá. O movimento, que gera polêmica na diplomacia internacional, foi seguido pela Guatemala e pelo Paraguai. A tensão histórica nesse território acontece porque Israel considera Jerusalém a sua capital sagrada e indivisível, enquanto os palestinos reivindicam parte da cidade de Jerusalém Oriental como capital de seu futuro Estado. A aproximação com Israel também acontecerá na área de tecnologia. Durante a campanha, Bolsonaro afirmou que quer trazer de Israel a tecnologia para a agricultura e região do semiárido. Quando questionado sobre as primeiras viagens internacionais, ele disse: "Tenho dito que a primeira viagem minha, caso eleito, será para Israel, a segunda para os Estados Unidos." Criar um colégio militar em cada capital do país.
Uma das propostas do presidente eleito para a educação é que cada capital tenha um colégio militar em até 2 anos. Atualmente, há 13 escolas militares no país, 11 em capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Segundo a presidente executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, não há grandes barreiras normativas para a criação desses colégios pelo novo governo. O problema estaria principalmente no custo. Além disso, ela afirma que o impacto dessas novas escolas seria insignificante no problema da educação hoje no país. Uma escola militar tem um custo 3 vezes maior que um aluno do que em uma escola pública regular. Isto estouraria qualquer orçamento, mesmo que o Brasil estivesse crescendo, mesmo que o Brasil estivesse investindo o dobro do que investe hoje em educação, afirma. Em 2017, o valor anual mínimo a ser investido por aluno, segundo o Ministério da Educação, era de R$ 2.875,03. Priscila afirma que o modelo de escola militar atende a alunos de nível socioeconômico mais alto que a média brasileira das escolas públicas e ainda tem seleção, com acesso limitado. Essas escolas não conseguiriam produzir um resultado em escala nacional na educação. A meta de uma escola por capital é uma meta muito tímida para um problema que é de escala nacional. Achar que 27 escolas vai dar algum tipo de repercussão no sistema que tem hoje 200 mil escolas públicas soa ingênuo, afirma. Bom, essas são as promessas que Bolsonaro fez nessa campanha, que ele pretende cumprir. Vamos ver se ele vai conseguir. Mas algumas coisas que parecem muito interessantes, outras, sinceramente, eu não estou de acordo. Mas vamos ver como será o governo Bolsonaro a partir de 1º de janeiro de 2019. Muita gente tem medo que ele se torne um ditador, que durante muitas entrevistas que ele deu no passado, ele chegou a falar que ao tomar o poder, no dia seguinte daria um golpe para ficar eternamente ali. Então vamos ver o que vai acontecer, como será o governo de Bolsonaro. Tem muitas promessas, como todos os políticos fazem, e tem que conversar com o Congresso para ver se consegue aprovar a grande maioria desses projetos. A parte que eu achei interessante aqui é da capitalização da aposentadoria. Aqui no México, os aposentados têm um Afore, que é uma conta que você vai depositando o seu benefício, e quando você se aposenta, você recebe esse seu próprio benefício. Não é como o sistema previdenciário brasileiro hoje em dia, que você trabalha para pagar quem está aposentado. Essa conta nunca vai fechar. Vai chegar no ponto que, se continuar nesse processo, a presidência brasileira vai quebrar, porque hoje em dia nascem menos pessoas para assumirem o trabalho, serem ativos para pagar os aposentados que hoje em dia só aumentam. Então esse tipo de projeto de nova previdência, digamos assim, é algo que é muito interessante e espero que possa conseguir, porque aqui no México, no tempo que eu moro aqui, eu nunca ouvi falar de algum problema no sistema previdenciário no país. Mas vamos ver o que vai acontecer e vamos torcer, porque o Brasil, mesmo aquelas pessoas que não votaram no Bolsonaro, fazem parte do país. Então, como disse o Bolsonaro, todos estamos no mesmo barco. Então vamos ajudar que esse barco continue navegando em águas já mais calmas e que chegue a bonança para todo mundo, porque é isso que o Brasil precisa, é isso que todos nós precisamos, dentro ou fora do país. Muito obrigado, pessoal, por assistir meu novo vídeo. Esse vídeo foi muito longo porque ler todas essas informações aqui foi quase meia hora, então desculpa se ficou muito grande o vídeo, mas aqui foi toda a informação que eu encontrei. Se inscrevam no meu canal, curtem os meus vídeos, compartilhem também, e se souber de alguém que quer aprender português, fale comigo aqui, ou qualquer outro idioma que eu possa ensinar, com muito prazer a gente pode conversar. Ok, pessoal? Muito obrigado, tenham todos uma excelente tarde de terça-feira e nos vemos logo com um novo vídeo. Muito obrigado e até logo.